Olá, meu nome é Letícia Milena Ferreira Bianchini, eu sou pertencente ao grupo de bolsa do PIBIC CNPq, Oeste. O presente trabalho se encontra como ativação do mecanismo de defesa vegetal em soja tratada com óleo essencial de citronela e inoculada com Pratylenchus brachyurus. Meu orientador seria o professor Dr. José Renato Stangarlin. Eu pertenço ao curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias do campus de Marechal Cândido Rondon. Vou falar um pouquinho sobre a introdução. As doenças, então, elas entram como um fator principal que limita a produção da soja, o que vem prejudicando de 15 a 20%, podendo chegar a 100% de acordo com as condições climáticas, o tipo de patógeno e qual a intensidade dessa infestação. Dentre esses patógenos, os que mais prejudicam assim a produtividade em questão seria os nematóides, por conta deles estarem infectando o sistema radicular e que pode dificultar a absorção de nutrientes, de translocar esses nutrientes para a planta e, consecutivamente, prejudicar na produtividade final. Contudo, a gente tem uma certa dificuldade nesse manejo, nesse controle de fato dos nematóides. Por serem por pertencerem a 50 gêneros diferentes, 100 espécies, então a gente tem uma certa dificuldade de manejar essa área. A gente pode utilizar para controle rotação de cultura, controle biológico, uso de químicos, dentre outros fatores que a gente pode estar utilizando e manejando para que esse efeito seja reduzido. Dentre esses nematóides, a gente utilizou do gênero Pratylenchus brachyurus. Essa espécie, então, a gente utilizou, tem uma dificuldade porque não tem tantos genótipos de soja estudados para que sejam tolerantes a essa infestação. E o mais comum indicado seria o tratamento químico. Porém, esse tratamento químico, de certa forma, não é benéfico aos humanos e muito menos o ambiente favorável para a soja. Então, contudo, a gente teve a necessidade de encontrar alternativas para que a gente elimine esse uso de químicos, né? A gente então utilizou a planta citronela, que possui um óleo essencial com propriedades repelentes, atividades antifúngicas e antibacteriana. Ela é uma planta medicinal, que é bastante cultivada em nossa região. Esses compostos, então, que estão presentes nesse óleo que podem auxiliar no controle seria o citronelal e o geriniol, que podem, então, ainda agir na ativação das defesas da planta, inibindo, então, esse crescimento de patógenos secundários na raiz. Dentre essas enzimas, então, que estão envolvidas diretamente na defesa vegetal, estão a fenilalanina amonialiase, a peroxidase e polifenoxidase. O objetivo deste trabalho, então, foi avaliar a capacidade do óleo essencial da planta medicinal citronela de ativação da resistência em soja no controle do nematóide Pratylenchus brachyurus. Aqui seria a primeira imagem, um exemplo da cultura que a gente utilizou como controle alternativo, e ali o extrato já extraído, que seria o óleo essencial. Esse experimento, então, ele foi conduzido em casa de vegetação. A gente utilizou o substrato latossolo vermelho eutroférrico, com a proporção de 6 para 3 para 1, que seria areia, composto orgânico e o solo. O delineamento, então, experimental foi 3 blocos causalizados, com 7 repetições. Cada parcela, então, ela foi utilizada e representada por um vaso de 2 litros. A gente, então, colocou 3 plantas por vaso, e assim que elas atingiram o estágio V2, a gente tirou as plantas que estavam desfavoráveis e deixamos apenas uma por vaso. Essas plantas, então, elas foram tratadas por aspersão,
no estágio V2 e o patógeno, então, ele foi inoculado nas raízes, com a suspensão contendo 500 espécimes de Pratylenchus brachyurus por ml. No terceiro dia, então, a gente realizou esses tratamentos. Eles tinham uma concentração de 2.000 microlitros por litro do óleo essencial de citronela obtido em suspensão e manipulação com água destilada e a utilização do Twin 20 com 0,5%. Ele homogeneizou, quebrou a tensão superficial do óleo para que seria possível a aplicação. Essas amostras, então, a gente retirou a raiz, lavou, cortou em 3 pedaços e foram armazenadas no congelador. Nesse processo, então, a gente fez a coleta dessa raiz em 7 dias diferentes, 7 tempos diferentes, que seria o tempo 0, o tempo de 24 horas, 48, 72, 6 e 9 dias após o tratamento. A gente, então, nesse processo de avaliação, a gente pôde avaliar a atividade de peroxidase, que foi utilizada pelo método de Hammerschmidt et al., 1982. A gente também utilizou a atividade de polifenoxidase, que foi através da metodologia de Duong-Mal, Emptel, em 1999, onde a gente mensurou a oxidação do catecol convertido em quinona. E a última atividade enzimática foi da fenilalanina amonialiase, que foi determinada através da quantificação de colorimetria do ácido transcinâmico liberado do substrato de fenilalanina, segundo a metodologia descrita por Mecha, 2006. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de como a gente utilizou em imagens, né? Aqui seria a imagem abaixo, seria a disposição dos blocos. A imagem acima, a gente já fazendo a preparação da solução, com o auxílio de materiais para macerar essa raiz. E a gente colocou a solução e permitiu fazer com que a gente pudesse ter 2 amostras por tempo. Aqui seria, então, o espectrofotrômetro que a gente utilizou para fazer as análises. Ali a segunda imagem, a gente preparando as soluções. E a terceira imagem é após a centrifugação de como ficou a amostra. Vou falar um pouquinho sobre os resultados e discussões. Para a análise de enzima peroxidase, houve então um incremento significativo apenas no tempo de 48 e 144 horas, embora sem diferença da testemunha absoluta, mas diferindo da testemunha apenas inoculada. Os tratamentos foram a testemunha absoluta, que não tinha nenhum nematóide nem o tratamento, a testemunha inoculada, que tinha apenas a suspensão de nematóides, e a tratada inoculada, que teve o tratamento do nematóide e da suspensão de citronela. Para a enzima polifenoxidase, houve a diferença significativa apenas no tempo 24 horas, com a testemunha tratada e inoculada, apresentando maior valor, diferindo, no entanto, da testemunha absoluta. Para as enzimas de fenilalanina amonialiase, não houve atividade significativa em ambos os 3 tratamentos testados. Concluímos que a utilização do óleo essencial de citronela como tratamento da parte aérea da cultura da soja contra o nematóide das lesões radiculares influenciou na atividade enzimática e polifenoxidase no tempo de 24 e peroxidase no tempo de 48 e 144 horas após a aplicação dos tratamentos. Agradeço ao grupo de pesquisa Cobalf e ao CNPq pela oportunidade de uma bolsa de iniciação científica e pelo apoio financeiro do mesmo. Agradeço à Universidade UniOeste e pelo espaço cedido.